Foi para isso que eu vim. Me diz uma coisa, o quão convicto você é sobre o seu propósito de vida, aquilo que Deus te fez para ser e para fazer? Você está, você é, a ponto de dizer diante de uma circunstância, tá aí, foi para isso que eu vim. Hoje eu quero destacar, a partir da nossa leitura, a convicção de Jesus, quando ele diz essas palavras, foi para isso que eu vim. Mas antes de chegarmos no texto, hoje nós começamos a leitura do Evangelho de Marcos. Evangelho esse que foi escrito por João Marcos, primo de Barnabé e discípulo de Pedro. João Marcos não foi discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus ensinar, mas ele ouve os relatos a partir de Pedro. Então, quando nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, a verdade é que nós estamos ouvindo as histórias de Pedro. É a perspectiva de Pedro sobre o ministério de Jesus, aquilo que Pedro experimentou e viu no ministério de Jesus, que ele relata ao longo dos anos. E João Marcos escreve então esse relato do Evangelho de Jesus a partir daquilo que ele ouve dos relatos de Pedro. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e ele serve por base, inclusive, para a escrita dos outros evangelhos. Nós vamos ver algumas semelhanças e histórias que são mencionadas a partir, dando essa ideia de que Marcos tenha sido uma base inicial para a escritura de alguns dos outros evangelhos, tenha servido como pesquisa inicial na escrita desse evangelho. O Evangelho de Marcos, ele é escrito por volta do ano 64 depois de Cristo, o que daria aproximadamente 30 anos após a crucificação. Portanto, ao longo desses 30 anos, Pedro teria contado essas histórias, teria passado essa tradição oral, contando e ensinando as pessoas aquilo que ele viveu, que recebeu com Jesus, e no final da sua vida, ou perto do fim da vida, ou logo após a morte de Pedro, João Marcos teria então escrito esses relatos a partir das histórias contadas por Pedro. Por isso, quando ler o Evangelho de Marcos, ouça a voz de Pedro e perceba o relato a partir dessa perspectiva de Pedro na vida da vida e do ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos ele é escrito pensando provavelmente na igreja em Roma, nos cristãos em Roma, que eram gentios, mas que tinham uma boa noção e entendimento da cultura e da tradição cristã judaica, já que muitos dos termos Marcos estabelece e coloca sem uma explicação que seria necessária caso tivesse sido escrito para gentios que não conhecessem o contexto, como é feito, por exemplo, no Evangelho de Lucas. Mas enfim, esse é um panorama geral para que você possa te inspirar na sua leitura. Hoje, nessa leitura, nós somos do capítulo 1 até o capítulo 3, no verso 19. Nós temos desde o início, quando o Marcos começa apresentando João Batista, preparando o caminho para o Senhor, o batismo de Jesus, os primeiros discípulos, alguns dos primeiros milagres, e vai até a escolha oficial dos 12 discípulos. Mas um episódio especial que eu quero destacar com você acontece, está relatado no capítulo 1, a partir do verso 35. Quando Jesus, depois de uma noite, um fim de dia, onde ele faz muitas curas, ele cura muitas pessoas, expulsa demônios, muitas pessoas são levadas para ele, são curadas, são libertas. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus ele se levanta, vai para um lugar isolado para orar. Mas Simão, Pedro e outros saíram para procurar Jesus e quando o encontram disseram para ele: todos estão à sua procura. Tem uma multidão, a cidade está toda te procurando, tem muita gente para ser curada, Jesus. E Jesus responde: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Os discípulos queriam que Jesus voltasse para a casa de Pedro, onde eles estavam, porque estava todo mundo à procura dele, tinha muita gente para ser curada, tinha muitas pessoas esperando um milagre, esperando a libertação que Jesus tinha feito no dia seguinte. E os discípulos dizem para ele: vamos voltar, está todo mundo te procurando. E Jesus diz para eles: não, nós vamos para outras cidades, temos muitas cidades para ir, tenho que anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim. As curas eram boas. Jesus curou muitas pessoas, Jesus libertou muitas pessoas. Em essência, não havia nada ruim com aquilo que os discípulos queriam que Jesus fizesse, que era voltar para atender aquelas pessoas. Não havia nada de ruim naquilo. Só não era o propósito de Jesus. Não foi para isso que ele havia vindo a esse mundo. Ele veio ao mundo para anunciar a sua mensagem. E para isso ele precisava seguir para outras cidades. A clareza de propósito de Jesus faz com que ele seja capaz de dizer: não vou voltar. Não porque seja ruim, não porque seja terrível, mas simplesmente porque não é o meu propósito.
vamos para outros lugares. Muitas vezes na vida nós temos dificuldade de estabelecer o que fazer, o que não fazer. Porque todas as opções nos parecem ótimas, nos parecem incríveis, parecem justas, parecem necessárias, mas essa dúvida ela se estabelece principalmente porque nós temos às vezes dificuldade de entender o nosso propósito. Para que foi que eu vim? O que é que o Senhor espera de mim? Uma dica que eu deixo para você nessa reflexão de hoje: Jesus estava sempre diante de Deus em oração. Perceba que nesses momentos iniciais, antes de ser abordado pelos discípulos, Jesus tinha ido para um lugar isolado para que ele pudesse orar, para que ele pudesse buscar a orientação do Pai sobre o que ele deveria fazer. Talvez a sua insegurança, a sua dúvida sobre o que fazer, sobre que direção tomar, o que fazer, o que deixar de fazer, seja um tanto que resultado da falta de busca ao Senhor. Por não estar buscando em Deus a clareza sobre o seu propósito, talvez você esteja perdido sobre o que deve ou não deve fazer. Que a clareza de Jesus nos inspire e nos motive a buscar em Deus a convicção do nosso propósito, para que nós sejamos capazes, inclusive, de dizer não para coisas que são boas, que pareçam justas, mas que não são o nosso propósito, de modo que possamos dedicar nossa força, nossa atenção àquilo que de fato o Senhor espera de nós. Foi para isso que eu vim. Meu desejo é que você entenda para o que foi que você veio a esse mundo, o que é que o Senhor espera de você, e para isso, sigamos juntos, lendo a palavra de Deus, buscando a presença do Senhor. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão. Deus te abençoe.